Recentemente temos visto muitas novidades no mercado de câmeras astronômicas dedicadas, com tecnologias mais recentes que, além de elevar a qualidade das imagens obtidas, também têm reduzido o custo de maneira geral, não só dos equipamentos top de linha, mas também dos equipamentos de entrada. Olá, sejam bem-vindos ao canal Astronominas, eu sou o Fábio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mais recente lançamento da ZWO em sua linha de câmeras planetárias, a ASI 585MC. Embora seja uma câmera voltada para astrofotografia planetária e sem refrigeração, a ASI 585MC também tem se destacado entre os astrofotógrafos de objetos de céu profundo, não só pelo seu excelente custo-benefício, mas também pela qualidade das imagens obtidas. Ela tem sido comparada por muitos à boa e velha ASI 183MC, não só por ser uma das câmeras mais acessíveis da ZWO para astrofotografia de objetos de céu profundo, mas também pela proximidade das dimensões dos sensores e tamanho dos pixels. Ela utiliza o sensor Sony IMX585 de 8.29 megapixels, com 11.2 mm de largura por 6.3 mm de altura, com pixels de 2.9 microns e Full Well Capacity de 47K. O sensor IMX585 é cerca de 40% menor e, apesar de possuir pixels de 2.9 microns, ligeiramente maiores que os 2.4 do sensor IMX183, possui um Full Well Capacity de 47K, cerca de 3 vezes maior que os 15K da ASI 183MC. Para termos uma noção de como isso é impressionante, o sensor IMX533 possui um Full Well Capacity de 50K com pixels de 3,75 microns. Isso significa que a ASI 585MC possui uma capacidade enorme de armazenar fótons sem que os pixels sejam saturados, e ainda assim fornecer uma resolução maior. Isso permite utilizarmos um ganho maior em subframes mais curtos, o que é excelente para quem não utiliza guiagem ou não possui uma montagem tão precisa. Tudo isso se deve à utilização da mais recente tecnologia Starvis 2 que elimina o Ampeglow, que é um brilho característico causado pela corrente de alimentação do sensor e é notado nas bordas das imagens, principalmente nos frames escuros do tipo Dark. O Ampeglow também aumenta o ruído geral do sensor, e é facilmente corrigido com a utilização de bias e dark frames. Mas em alguns casos, principalmente quando utilizamos filtros, ainda é possível observarmos resíduos dele nas imagens, o que demanda um maior cuidado no processamento final. Para testar a performance da ASI 585MC, eu irei instalá-la no ASCAR FMA 135, substituindo a ASI 533MC Pro. Dessa forma, eu irei obter um campo de visão levemente menor, mas irei otimizar a minha escala de imagem de 5,74 segundos de arco por pixel para 4,45. Isso levará a uma subamostragem das imagens, o que eu irei contornar utilizando o drizzle de 2 vezes durante o empilhamento no DSS. A subamostragem é perfeitamente normal na astrofotografia de amplo campo de visão e também elimina muitos dos problemas de alinhamento polar, guiagem e erro periódico. O fato da ASI 585MC não possuir um sistema de refrigeração elimina cerca de 300 gramas do peso total do conjunto, o que é excelente para quem utiliza montagens com pouca capacidade de carga. Claro que ao custo de algumas horas ao final de cada sessão para obtenção dos frames de calibragem, pelo menos até que uma biblioteca de Darks tenha sido construída.
Para a primeira luz da ASI 585MC, eu escolhi duas nebulosas, a nebulosa Dumbbell M27 e a nebulosa do Véu. Dessa forma, poderemos avaliar o desempenho do conjunto tanto em uma nebulosa relativamente modesta, quanto em uma massiva. A nebulosa Dumbbell é perfeita para avaliarmos o limite de definição, enquanto a nebulosa do Véu é perfeita para avaliarmos a sensibilidade do sensor da ASI 585MC. A nebulosa Dumbbell é uma nebulosa planetária situada na constelação de Vulpecula a cerca de 1.360 anos-luz da Terra. Ela possui uma magnitude de 7,5 e é facilmente observada com pequenos telescópios. Nebulosas planetárias são o resultado da ejeção de material das camadas externas das anãs brancas antigas e têm um formato arredondado, daí o nome planetária. No interior da nebulosa Dumbbell existem vários nós de gases e poeira interestelar que são difíceis de serem fotografados com nitidez em refratores menores. A aparência exótica da nebulosa é resultado de uma combinação de três cores distintas: o azul proveniente do oxigênio, o vermelho do hidrogênio e o verde do enxofre e nitrogênio. Já a nebulosa do Véu está situada na constelação de Cygnus a cerca de 1.470 anos-luz da Terra e é catalogada como os objetos C33 e C34. É uma gigantesca remanescente de supernova que ocorreu há 5.000 anos atrás e possui 90 anos-luz de diâmetro. O primeiro a observá-la foi o astrônomo William Herschel em 1784. Os gases estão espalhados em distâncias tão grandes que os objetos foram classificados como três objetos distintos: véu ocidental, véu oriental e triângulo de Pickering. As cores marcantes da nebulosa do Véu são originárias da ionização do oxigênio, hidrogênio e enxofre, elementos que foram ejetados da estrela original quando esta explodiu em supernova, formando belos filamentos e veios. Embora a nebulosa possua uma magnitude aparente de 7, ela é um alvo não tão fácil para a maioria das câmeras, demandando bastante sensibilidade do sensor. Geralmente as câmeras astronômicas dedicadas se dão melhor ao fotografar a nebulosa e mesmo assim é necessário um bom trabalho de processamento para retratar as cores com fidelidade, principalmente o azul do oxigênio. Como eu vou capturar dois objetos diferentes na mesma noite, eu vou utilizar um recurso que otimiza bastante o fluxo de trabalho: capturar os objetos na mesma trajetória ascendente da montagem e relativamente próximos. Dessa forma, basta refazer o enquadramento do segundo objeto movimentando o eixo da ascensão reta da montagem e fazendo pequenas correções no deck, utilizando a mesma calibragem da guia. A nebulosa Dumbbell não é um alvo que atinge uma grande altitude na minha região, então eu irei aproveitar justamente o momento onde ela irá atingir a sua altitude máxima, que são os 45 graus, exatamente ao cruzar a linha do meridiano às 20h40. Já a nebulosa do Véu é um alvo bastante baixo para minha localização, surgindo a apenas 20 graus e atingindo no máximo 35 graus de altitude. Por este motivo, eu terei de aumentar o tempo de exposição geral para obter uma boa proporção entre sinal e ruído e também uma boa qualidade de cores. Para obter o mesmo campo de visão da ASI 533MC Pro e retratar toda a região da nebulosa do Véu, eu terei de criar um mosaico com dois painéis. Será um painel para a parte superior C34 e um painel para a parte inferior C33. Eu irei realizar a interseção dos painéis no triângulo de Pickering. Utilizar um sensor menor tem esse inconveniente, mas por outro lado, o detalhamento final da imagem compensa o maior trabalho. Neste projeto eu irei utilizar novamente os filtros Anti-Lee RGB Ultra e o ZWO Dual Band, para obter um espectro mais amplo de bandas, ressaltando assim tanto o vermelho do hidrogênio quanto o azul do oxigênio. O meu plano para a aquisição das imagens será iniciar as capturas pela nebulosa Dumbbell por volta das 19h30, e às 21h, quando ela sumir atrás das copas das árvores, mudar para a nebulosa do Véu e encerrar o processo de aquisição à meia-noite com a nebulosa a 35 graus. Como sempre, eu irei utilizar subframes de 120 segundos, porém com o ganho da ASI 585MC em 250.
ter essa pequena avaliação inicial da ASE 585MC, eu precisei espaçar mais as noites, pois, como eu mencionei anteriormente, a altitude da nebulosa do véu é relativamente baixa e bastante sujeita à influência do nevoeiro característico das noites de final de inverno e início de primavera. Após utilizar a ASE 585MC durante 3 meses, eu pude constatar que é uma excelente câmera de entrada para astrofotografia de objetos de céu profundo, com um sensor limpo e ruído baixo. Além disso, a falta de um sistema de refrigeração não chegou a atrapalhar, pois a câmera operou todas as noites em uma temperatura relativamente baixa, sempre cerca de 10 graus acima da temperatura ambiente. Apesar da subamostragem da escala de imagem, a resolução foi mais que suficiente para retratar tanto os nós presentes na nebulosa do umbel, quanto os filamentos bastante característicos da nebulosa do véu. Meu principal objetivo neste vídeo era exatamente testar a versatilidade e a capacidade da ASE 585MC em um conjunto voltado para a astrofotografia de amplo campo de visão. E o resultado foi bastante satisfatório. Na nebulosa do umbel eu consegui 35 subframes de 120 segundos com o filtro Antilia RGB Ultra e 37 com o filtro ZWO Dual Band. A imagem final foi o resultado do empilhamento de 72 subframes, totalizando 2 horas e 24 minutos de integração. Já na nebulosa do véu, eu consegui 111 subframes de 120 segundos com o filtro Antilia RGB Ultra e 144 com o filtro ZWO Dual Band. A imagem final foi o resultado do empilhamento de 251 subframes, totalizando 8 horas e 22 minutos de integração. A tecnologia tem avançado dia após dia em todas as áreas, mas em astrofotografia este avanço é gigantesco, tornando os nossos resultados finais melhores e diminuindo cada vez mais a distância entre nós amadores e as grandes agências espaciais internacionais, aumentando a nossa realização pessoal e o sentimento de contribuição para a ciência. Eu espero que vocês gostem desta primeira experiência com a ASE 585MC. Desejo a todos ótimas observações e até a próxima!